Olá, este é o programa TV Câmara Entrevista, aqui na TV Câmara Jacareí. Hoje vamos falar um pouco sobre intercâmbio. Para falar sobre esse tema, recebemos aqui o presidente da IESEC, João Pedro, e o jornalista Ícaro Leal, da TV Câmara Jacareí. João Pedro, muito obrigado pela sua presença. Primeiramente, eu gostaria que você nos explicasse o que é a IESEC. Certo. A IESEC é uma organização formada por jovens universitários recém-formados. Ela é uma organização global, ela está em mais de 124 países, surgiu na Bélgica em 1948. O objetivo dessa organização é o desenvolvimento de liderança. Ela existe hoje no mundo para fomentar a liderança em jovens. E como é que essa organização ela pensa em desenvolver essa liderança? Através de intercâmbio. Então, nós acreditamos que liderança é uma habilidade que pode ser desenvolvida, é algo importante no mundo hoje, e que o nosso intercâmbio consegue desenvolver ela. Então, o nosso core business, nosso trabalho como organização é permitir que mais jovens tenham uma experiência de intercâmbio para que, através dessa experiência, eles desenvolvam a liderança. Então, essa é uma rede, vocês têm uma rede global, então. Isso. Está em 124 países hoje, aqui no Brasil há 70 entidades. Então, assim, você pode tanto fazer intercâmbio como ser membro da organização. Por exemplo, eu entrei na organização como membro, estou há 3 anos nela. E pelo Brasil e pelo mundo, há vários membros, hoje é 90 mil membros. É a maior organização de universitários do mundo, isso é conhecido pelo Unesco. Então, assim, é uma rede de contatos muito grande. Eu chego em qualquer lugar do Brasil, vou ter alguém que eu posso conhecer, posso conversar, alguém que passou pelas mesmas experiências e mesmos desafios que eu. E todo mundo trabalhando com esse objetivo, desenvolvimento de liderança. Vocês são uma organização sem fins lucrativos, uma ONG, qual que é a razão social Exato, de vocês? Nós somos uma organização sem fins lucrativos, então considerada uma organização não governamental também. Basicamente isso, a gente trabalha sem intuito de ter lucro. Nosso intuito é realmente isso, a gente quer entregar algo para a sociedade, a gente quer fazer algo de útil. Você conversa com alguém da IESEC, isso fica muito claro. Você não está trabalhando por dinheiro, não está trabalhando por outra coisa a não ser propósito, você acredita naquilo que você está fazendo. E acho que esse é o grande diferencial, as pessoas que realmente se dedicam e se devoltam aquilo. Por exemplo, eu realmente me dedico à IESEC porque eu acredito que desenvolver liderança é importante para o mundo de hoje. E qual que é a importância do intercâmbio para a vida profissional dos jovens, dos estudantes? As empresas hoje estão dando mais valor para esse profissional que ele entra no mercado de trabalho já com intercâmbio, isso na época de estudante mesmo? Sim, hoje o intercâmbio é muito valorizado mesmo. Hoje em dia as empresas não procuram só quem sabe do assunto, tem o que a gente chama de hard skills. Elas procuram muito as pessoas que têm soft skills, que sabem lidar com pessoas diferentes, sabem conduzir times, sabem passar por situações diferentes, se adaptar. E o intercâmbio desenvolve tudo isso. Então, uma pessoa que fez intercâmbio, ela tem sim um diferencial. Ela teve que chegar em outro país que ela não conhecia e teve que se tornar autônoma, teve que ser capaz de se comunicar com outras pessoas. E as empresas hoje procuram isso. Isso é muito comum. Por exemplo, a própria IESEC, por ter esse trabalho de intercâmbio, muitas empresas grandes procuram a gente. Tem interesse também intercambista nosso, porque sabe que quem faz intercâmbio tem sim um diferencial. João, hoje você falou que estão presentes em mais de 120 países. Aqui no Vale do Paraíba, vocês têm uma sede regional, ela está presente em cidades. Mais ou menos quantas pessoas estão envolvidas com a organização aqui no Vale? Certo, aqui no Vale do Paraíba, hoje são em torno de 70 pessoas. A gente trabalha principalmente em São José dos Campos, Taubaté, Lorena e Guaratinguetá. A gente tem um escritório físico em Lorena e em São José. Então, para o Vale todo, no caso das 4 cidades, são esses 70 membros que trabalham aqui no Vale do Paraíba. Jacareí tem alguma pessoa participando hoje, algum membro? Sim. Temos membros de Jacareí, são em torno de 3, 4 membros. Eles acabam indo para São José trabalhar, mas são daqui. Então, por exemplo, a gente já teve intercambista que trabalhava em São José dos Campos, morava em Jacareí, na casa de algum membro, membro que trabalha no nosso escritório em São José dos Campos. Então, sim, há uma atuação de Jacareí, não há um escritório físico, mas há membros que participam. E quais são os tipos de intercâmbio que vocês oferecem? Como é que funciona esses trabalhos? Certo. A IESEC trabalha com 2 tipos de intercâmbio. O primeiro, que nós chamamos de cidadão global, é o intercâmbio social. Você vai para outro país para trabalhar em um projeto voluntário, em alguma organização sem fins lucrativos, em alguma escola, com esse intuito de realmente não só você estar aprendendo, não só você estar se desenvolvendo, mas você entregar algo para aquela comunidade. Você fazer um pouco de diferença para eles. O segundo intercâmbio, ele se chama Talentos Globais. A gente chama de intercâmbio corporativo. Nesse intercâmbio, você realmente vai fazer um estágio
em empresa de outro país. Então, por exemplo, você vai para a Alemanha para trabalhar na Volkswagen de lá. Então, são escopos diferentes, embora tenham o mesmo objetivo. Então são empresas conhecidas também, Sim, de grande sim. mercado. Sim. Você pode pensar, não, eu vou para outro país fazer um trabalho menor, mas não, realmente, é empresas grandes. Alguns exemplos. Tata Consultants, que é uma grande empresa de TI global, própria Volkswagen, DHL, que tem aqui no Brasil também, na Alemanha é muito forte, IBM. Então, assim, há bastantes empresas de renome na qual você pode fazer intercâmbio pela ESEC e realmente, assim, projetar a sua carreira. E os intercâmbios sociais, eles são um tipo único de trabalho ou ele varia de acordo com cada país? Nossa, é bastante variado. Assim, a gente tenta classificar os tipos de projeto em alguns subtipos. Por exemplo, educacional, gestão, meio ambiente, direitos humanos. Mas dentro do próprio subtipo há uma grande variedade de projetos. Então, você pode atuar em certos países com coisas muito diferentes. Desde dar aula para crianças, sobre liderança, sobre como escolher sua carreira, ou falar sobre metas do milênio da ONU, sobre questões globais, quanto, por exemplo, ir para uma parte mais administrativa da ONG, pensar como é que eu consigo fazer com que essa ONG aumente seu impacto. Então, o escopo é bem variado, e assim, cada país tem seu foco. Por exemplo, o leste europeu tem muito projeto na área educacional. A América Latina tem muito na área de gestão. O Sudeste Asiático tem muito em meio ambiente. A África tem muito na área de saúde. Então, assim, há um escopo muito grande de projetos, e cada região do mundo há seu foco. O estudante interessado em fazer um intercâmbio com vocês, qual é o procedimento? Ele tem que tem um limite de idade, tem que estar em um determinado estágio da universidade? Como é que funciona? Certo. Os requisitos são poucos. O primeiro dele é a limitação de idade. Você tem que ter até 30 anos, porque esse é o perfil que as empresas, as ONGs, as escolas estão esperando. O segundo ponto, tem que ser universitário ou graduado há 2 anos. Então, terminei a faculdade em 2013, até 2015 posso fazer intercâmbio. No caso do cidadão global, o inglês ou o espanhol básico é necessário. E no Talentos Globais, como é um estágio, é necessário um idioma mais avançado, inglês ou espanhol avançado, para participar. Pessoa com a idade e que está fazendo uma pós-graduação, Ela também ela pode. também pode? Ela também pode. Quando a gente considera esses 2 anos, ou está na faculdade, pode ser graduação, pode ser pós, mestrado, doutorado. Então não há essa limitação justamente só para graduação. E aí tem algum processo seletivo? Existe. Primeiro você faz a inscrição no site. A gente tem um site, é www.esec.org.br. Então você acessa ele, vai achar o link de inscrição, vai ver os programas e você pode se inscrever nele. Realizando isso, nós entramos em contato com a pessoa e convidamos ela para explicar o programa. Como é que ele funciona, quais são os benefícios, se é realmente o que ela está procurando. Caso haja interesse, a gente também procura ver se a pessoa realmente ela tem um perfil para esse tipo de trabalho. No caso social, por exemplo, ela realmente quer fazer isso ou ela não tem interesse no trabalho voluntário. Porque o principal do intercâmbio social é justamente o trabalho voluntário. Se ela só quer ir lá para desenvolver idioma, não é tanto não que a gente está procurando. Claro que o intercâmbio você vai desenvolver idioma, mas o principal, o maior propósito é essa questão social. No caso corporativo, o foco é um pouco diferente. As próprias empresas também fazem uma seleção. Então a gente tem que saber se a pessoa está preparada para poder ser aprovada pelas empresas. Então a gente não vai falar, você consegue fazer intercâmbio pela gente para chegar nas entrevistas da empresa e não ser aprovado. Então essa filtragem antes também. Vocês têm mais ou menos os perfis, né, Isso. para as vagas. No caso do trabalho social, imagino que o jovem que participa, ele tem que sair da sua zona de conforto, né? Está indo para fazer um trabalho social e não está indo para algum lugar que vai ser muito parecido, né? Ou que vai ter condições. A gente imagina que está indo num lugar que tem muitas carências, inclusive de infraestrutura, né? Não é turismo, isso é importante destacar. Sim. Qual é o perfil, por exemplo, dessa pessoa que está interessada em conhecer uma realidade diferente da sua e colaborar para o desenvolvimento desse local? É justamente aquela pessoa que sente que ela pode agregar algo à sociedade, ou seja, uma pessoa que não seja individualista, seja motivada, porque como você falou, são lugares carentes, então são lugares que realmente precisam de você. Então você não pode ser um tipo de pessoa que vê dificuldade e vai se desmotivar. Você tem que ver dificuldade e falar, pô, eu posso mudar essa realidade e eu quero mudar essa realidade. Tem que ser uma pessoa, de certa forma, autônoma, que ela consiga chegar e consiga resolver os problemas. Claro que cada pessoa não tenha tudo isso. Não é que a gente não vá, você não pode fazer intercâmbio. A gente vai conversar, vai olhar com ela, porque o intuito do intercâmbio também é desenvolvimento. Então, se é uma pessoa que não é muito autônoma, não é muito motivada, talvez o intercâmbio fomente isso nela. Mas é importante que, antes dela viajar, haja uma conversa. Explica, como você falou, o intercâmbio não é turismo, você vai lá para trabalhar num projeto, então é importante que você tenha essa vontade de ajudar. Você vai estar lá para ajudar também.
Você vai estar recebendo, vai estar conhecendo a cultura nova, você vai estar conhecendo pessoas novas, você vai estar aprendendo, se desenvolvendo, mas também vai estar lá para ajudar. O intercâmbio, o social, ele é voluntário, é um trabalho voluntário, mas o estudante que participa, ele tem que pagar a acomodação, ele recebe alimentação. Como é que é? Até que ponto é esse voluntariado? Ele só não recebe pelo trabalho ou ele tem que arcar com tudo? Certo. Como funciona? Após a inscrição, após essa conversa, caso haja interesse, vai haver a contratação de serviço. Então, vai haver um contrato prestando serviço e há o pagamento de um valor à ESEC. No caso do intercâmbio social, é R$850. Então, esse valor é justamente pelo serviço que ele está prestando, de oferecer a gama de projetos, oferecer o suporte durante o intercâmbio e antes do intercâmbio. Durante todo o processo, para que a pessoa tenha a melhor experiência possível e também pela própria experiência. O intercâmbio é uma experiência. Após o pagamento desse valor, você começa a procurar os projetos. A gente tem um sistema chamado myisaac.net, online, a gente tem muitos projetos mesmo. Você passa a procurar e essa questão de alimentação, hospedagem, transporte, varia bastante de projeto para projeto. Então, há projetos que oferecem moradia, alimentação e transporte. Há projetos que oferecem moradia, por exemplo. Então, vai muito mais de você. Você tem o poder da escolha. Digamos, eu achei um projeto muito legal que não tem alimentação, por exemplo. Eu gostei muito a ponto de eu querer arcar com a alimentação. Sim, então eu vou. Não, eu não quero pagar nem alimentação, nem hospedagem, nem transporte. Então, eu só vou aplicar aqueles projetos onde há esses benefícios. E essa aplicação que você faz, a própria ONG, ela recebe a aplicação, ela também tem um poder de decisão se o estudante vai poder ir para aquele local ou é só o estudante que escolhe? Certo. No caso do social, a ONG, ela conversa com os membros da ESEC do local. Digamos, eu quero ir para Polônia. Então, há membros da ESEC na Polônia que foram em uma ONG, explicaram que era ESEC, a ONG se interessou e quer receber um intercambista. Então, a ONG fala, eu procuro uma pessoa com esse perfil. Com isso, o próprio membro ele é empoderado de fazer uma entrevista com o candidato e ver, ele realmente tem esse perfil. No caso das empresas, além de ter uma entrevista com o membro da ESEC, também há uma entrevista com a empresa. Então, o social tem um processo e o corporativo tem outro. E o corporativo, a taxa é maior? Isso. Estudantes globais, a taxa de 1.400, mas em contrapartida você recebe um salário. Então, tem essa vantagem também. Entendi. E aqui, vocês recebem muitos intercambistas? Tem empresas daqui que recebem esses intercambistas, Sim. ONGs? Sim. A gente recebe tanto no Cidadão Global, que é o social, quanto no Estudantes Globais, que é o corporativo. Então, assim, a ESEC no Vale do Paraíba existe desde 1999. Durante muito tempo, o nosso principal foco era esse, era intercambistas. A gente trabalhava mais com pessoas vindo do que enviando. E assim, continua com isso. Por exemplo, hoje a gente tem um inglês, uma colombiana, um colombiano, uma uruguaia, um alemão, aqui no Vale do Paraíba. E assim, tanto em empresas quanto em ONGs. Bacana. Bom, você está assistindo o programa TV Câmara Entrevista. Estamos recebendo aqui o João Pedro. Ele é presidente regional aqui no Vale do Paraíba, da ESEC. É uma organização voltada para promover intercâmbios, sejam eles a trabalho ou para trabalhos sociais. Voltamos já. Até a próxima.